Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça num assunto que, olha, quase sempre dá o que falar: o dízimo. E vamos fazer isso analisando o que diz oficialmente uma das maiores igrejas protestantes aqui do Brasil. Pois é, vamos combinar. Falar de dinheiro e igreja na mesma frase pode deixar qualquer um meio desconfortável, né? Parece que sempre tem uma pontinha de desconfiança no ar. E é justamente por aí que a gente precisa começar nossa conversa. E essa desconfiança toda muitas vezes tem motivo, viu? A própria Igreja Presbiteriana admite isso. Logo na introdução da sua carta pastoral sobre o assunto, ela menciona esses mercenários gananciosos. Isso mostra que a liderança da igreja sabe muito bem dos escândalos e dos golpes que acabam manchando a imagem das instituições religiosas. Então, para a gente conseguir entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar essa relação complicada entre dinheiro, fé e desconfiança. Depois, a gente vai direto no documento para definir o que é dízimo e o que é oferta. Em seguida, vamos ver a linha do tempo bíblica que a igreja usa para basear sua opinião e aí sim chegar na posição oficial da IPB. E claro, vamos descobrir para onde vai esse dinheiro e no final entender por que a igreja trata tudo isso como um ato de adoração. Ok, para a gente começar a desembolar esse debate, todo mundo precisa falar a mesma língua. Então, o primeiro passo é entender o que significam os termos dízimo e oferta, mas segundo a definição da própria igreja no seu documento oficial. Vamos começar pelo dízimo. A palavra vem lá do hebraico mazer. E aqui está o pulo do gato na definição. Para o presbiterianismo, o dízimo não é uma doação qualquer. É visto como uma devolução de uma parte específica, a 10ª parte, de algo que, na visão deles, já pertence a Deus. E essa base linguística é bem forte para eles, sabe? Ela aparece tanto no Antigo Testamento com a palavra hebraica mazer, quanto no Novo Testamento com a palavra grega dekatos. No fundo, as duas querem dizer a mesma coisa, a 10ª parte. É daí que vem todo o conceito. Agora, a oferta, bom, a oferta é outra história. De acordo com o documento, ela funciona de um jeito bem diferente. É uma contribuição totalmente voluntária, sem valor fixo, é algo mais espontâneo, dado para uma causa específica, tipo ajudar numa obra da igreja ou apoiar um projeto missionário. Então, para ficar bem claro, a grande diferença é essa aqui. De um lado, o dízimo é visto como algo regular, sistemático, um princípio. Do outro, a oferta é voluntária, espontânea, uma expressão de generosidade para atender a uma necessidade pontual. Certo. Agora vamos entender como a carta pastoral constrói a sua argumentação histórica. Basicamente, ela traça uma linha do tempo na Bíblia para mostrar de onde vem essa prática e por que ela ainda seria relevante hoje. O ponto central do argumento é o seguinte: o dízimo não seria só uma lei lá do Antigo Testamento. A defesa é que ele é um princípio que começou bem antes, com Abraão. Depois, ele foi confirmado por Jesus, que criticou não a prática em si, mas o jeito legalista de fazer. E, por fim, a ideia por trás do dízimo, que é o sustento, foi adaptada para a realidade da igreja no Novo Testamento. E tudo isso nos traz para o ponto central da nossa análise: como é que a Igreja Presbiteriana do Brasil pegou toda essa bagagem histórica e transformou numa regra oficial, agora no século XXI. O momento-chave foi em julho de 2018. O Supremo Concílio, que é a autoridade máxima da Igreja Presbiteriana no Brasil, bateu o martelo. Eles aprovaram essa carta pastoral que não só recomenda, mas reafirma o dízimo como método oficial de contribuição para toda a denominação. O objetivo era claro: unificar o que se ensina e o que se pratica em todas as igrejas. E aí vem aquela pergunta que muita gente faz: ué, mas dízimo não é coisa do Antigo Testamento? Isso não foi abolido? Essa é uma das objeções mais comuns, e a carta pastoral faz questão de responder diretamente. A resposta da igreja para essa pergunta se apoia em alguns pilares. Eles argumentam que, primeiro, a prática é mais antiga que a própria lei de Moisés. Segundo, Jesus não acabou com ela e sim com o uso hipócrita dela. Terceiro, a ideia de sustentar o trabalho da igreja continuou firme no Novo Testamento. E por último, eles veem o ato como um reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Lembra daquela desconfiança que a gente falou lá no comecinho? Bom, para combatê-la, não tem outro jeito a não ser transparência. E é por isso que o documento da igreja tenta detalhar como esse dinheiro é usado em nível nacional. Afinal, para onde vai a grana? O sistema que eles usam é chamado de dízimo dos dízimos. Parece complicado,
Mas a ideia é simples. Cada igreja local pega 10% de tudo que ela arrecada com dízimos e ofertas e manda para um caixa central, o do Supremo Concílio. É com esse dinheiro que eles financiam os projetos maiores de alcance nacional. E olhar para como esse orçamento é dividido diz muito sobre as prioridades, né? Olha só, mais da metade do dinheiro, 54%, vai para missões e para abrir novas igrejas. Outros 18%, uma fatia bem grande, vai para formar novos pastores. O resto é dividido entre ação social, cuidado do patrimônio e os cursos administrativos. Fica claro que a expansão e a educação são o foco principal. E agora, para fechar, a gente sai um pouco dos números e da parte prática para entrar no significado mais profundo disso tudo. A carta pastoral defende que, no fim das contas, essa não é uma questão de dinheiro, mas sim de adoração. Para reforçar essa ideia, o documento até busca uma frase de Martinho Lutero. A lógica por trás dessa citação é que uma verdadeira transformação de vida pela fé precisa ser completa. Ela tem que atingir o coração, a mente e também o bolso. Ou seja, a forma como se lida com as finanças seria um reflexo disso. Resumindo a ópera, segundo a carta pastoral, a ideia é que o dízimo não seja encarado como uma conta para pagar ou uma obrigação. Ele é apresentado como um ato de culto, uma forma de reconhecer que tudo vem de Deus, e também como uma expressão bem concreta de fé e de cuidado com a própria comunidade. E analisar a posição oficial da Igreja Presbiteriana acaba nos deixando com uma pergunta ainda maior, uma reflexão que vai além de concordar ou não com o dízimo. O que realmente significa no dia a dia enxergar a vida financeira como parte da jornada de fé?